Abençoa-nos para cá, vamos orar para o nosso pastor. Pai, em nome de Jesus, aqui está os teus servos, Senhor, em nome de Jesus, para fazer a tua obra, a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, toma a pastora Sandra, a Bia que ficou em casa, nós repreendemos agora toda a retaliação de Satanás contra a vida delas, contra a vida da pastora Beth, pastora Richard, o João Pedro, o Jorge, a Gracinha, nós repreendemos agora. Senhor, em nome de Jesus, toma o vaso nas tuas mãos, que o Senhor possa usar ele de maneira sobrenatural sobre esta igreja, que o Senhor possa trazer a palavra revelada para ele, Senhor, em nome de Jesus, que ele possa falar o que vem dos céus para as nossas vidas, para que possamos crescer um pouquinho mais na tua presença, Senhor. É o que pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Vou não, filho, vai Espírito Santo. Abra a Bíblia no livro de Ruth. É um livro que pouca gente ministra. O livro de Ruth é uma história que nos leva a uma reflexão muito grande, principalmente sobre família, não é? Quando nós entendemos verdadeiramente o livro de Ruth. Não vou me estender muito porque não é tão grande, mas também eu quero reduzir um pouco essa passagem aqui. Amém? Glória a Deus. Diz assim no capítulo 1, diz assim: Noemi perde. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos 2 seus filhos era Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, e o nome da outra, Ruth, e eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada com seus 2 filhos e marido. Amém? Glória a Deus. Aqui você vê essa história aqui, ela é muito interessante, e quando eu ministro essa passagem aqui, eu me lembro sempre da minha vida e da minha família, quando nós deixamos um país para ir para outro país. E aqui você vê que fala aqui que quando o juiz estava governando, houve fome na terra. E aqui você vai ver a história aqui de Noemi, de Elimeleque, Malom, Quilion, Orfa, Ruth. Mas chega um momento que depois de 10 anos, quando somente Noemi estava viúva, né, com as suas 2 noras. Agora nós vemos aqui o quê? Morreram quantos? 3 homens. E agora só tem 3 mulheres. Só que essa história aqui, começamos a ver que Noemi, chega um momento que ela ouviu falar que Deus se havia lembrado de novo do povo. Mas o que eu quero ter aqui, né, aqui no versículo 8 diz assim: Noemi disse às suas 2 noras: ide cada uma de vós e retornai para a casa da sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como trataste os mortos e a mim. Agora imagina, eu estava pesquisando mais ou menos, a distância entre Moabe e Belém dá entre 85 e 90 quilômetros. Agora imagina 3 mulheres andando pelo deserto, à beira-mar, por montanhas, com assaltos. Só que chega uma hora que Noemi, ela fala para as suas 2 noras voltarem para a casa da sua parentela, né? E diz aqui assim, no 10, e elas disseram: certamente retornaremos contigo para o teu povo. E Noemi disse: voltai-vos novamente, minhas filhas, porque irias comigo? Há ainda mais filhos no meu ventre para que possa ser vosso marido? E aqui no versículo 14 diz: e elas ergueram a voz e voltaram a chorar.
E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. Aqui nós vemos essa história aqui, creio eu, que o marido de Orfa e o marido de Ruth devem ter falado de um Deus que eles serviam. Mas o que eu quero entender aqui, você vai ver na continuação da história, quando Noemi chega na sua cidade, ele diz, não é esta Noemi? E ela fala, não me chameis Noemi, me chamai de Mara, mulher amarga. E ela diz, eu fui rica, estou voltando pobre. O que Deus quer falar nessa noite aqui? Que muitas vezes nós temos... Não, glória a Deus. Calma, João. Muitas vezes, a maior parte das vezes, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Aqui você vê, eu vou falar pelo motivo da guerra onde eu passei. Tem gente que ficou pós-guerra, tem gente que ficou durante a guerra. Agora vamos ver aqui uma parte aqui, suponhamos que aqui está tendo fome em Bertioga. Suponhamos que tem fome em Bertioga. Aí o Vitor vai pensar assim, fazendo um teatro. Bom, é o seguinte, Lídia, nós vamos pegar Benjamin e ali, né, Lavínia, e nós vamos para São Paulo. Só que em São Paulo você vai ter que trabalhar. Porque você não está contente com o que está acontecendo aqui. E viajando na Bíblia, certamente Elimeleque e Noemi não oraram se verdadeiramente era a vontade dele, de Deus, de sair de Belém, que era a terra do pão. Olha o nome, Belém significa a terra do pão. E vão agora para Moabe, uma cidade, um país totalmente diferente, onde eram queimadas crianças vivas, Moloque e outras coisas mais. E pelas normas da Bíblia, jamais Malom e Quilion podiam ter casado com moabitas. Por isso que aconteceu o quê? Deus desceu a mão sobre Elimeleque e sobre os seus dois genros, sobre os seus dois filhos, Malom e Quilion. Só que agora, uma viúva está ali com duas noras, mas só que ela ouviu dizer que Deus havia se lembrado de novo. E o que Deus quer falar nessa noite? Que muitas vezes nós não temos aquela paciência de esperar no Senhor. Porque eu sempre digo, às vezes, para a pastora Sandra, menos é mais, muitas vezes. Às vezes, menos é mais. Você vê o testemunho do Vitor aqui, já ia falar pastor Vitor, já falei. Você vê que quando aconteceu essa situação, você conseguiu viver com o menos, com o pouco. E às vezes nós queremos ir para Moabe achando que em Moabe tem algo diferente da terra do pão. E nós muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós não oramos para tomar uma decisão se realmente nós precisamos sair de Belém. Agora chega a história e você vê que a órfã, ela deu o quê? Um beijo em Ruth. Significa o quê? Para você, para mim já era. Mas Ruth, ela disse, não me ires, para que te deixe. Onde tu fores, eu irei. Onde tu morreres, onde eu morrerei. Onde tu fores enterrado, eu serei enterrado. O teu Deus será o meu Deus. Por quê? Por que Deus permitiu toda essa situação? Imagina uma mulher viúva andar 85 quilômetros a pé, sozinha, para voltar para a terra dela. Na gíria de Portugal, fala com as mãos a abanar. Mão a abanar significa que você não tem nada, que acabou tudo. Acabou tudo, mas não acabou a fé. Não acabou a fé de Noemi, aleluia, porque ela ouviu falar que Deus havia se lembrado de novo. Mas se ela estivesse lá em Belém, será que seus dois filhos tinham morrido, seu marido? Então, às vezes, nós vamos para lugares onde Deus não quer que a gente vá, mas a gente vai.
Porque achamos, Peter achando que não, lá pode ser, provavelmente, pode ser melhor do que aqui. Então a gente dá, que nem fala na gíria, dá com o burro na sombra. Então agora Noemi, ele fala, Ruth, não, olha, eu não me isso para que te deixe. Por quê? Porque Ruth percebeu que algo sobrenatural podia acontecer ou ia acontecer com ela. Porque ela guardou o quê? Talvez até a pregação do próprio marido dela. Mas a órfã não. Não, eu vou para o outro lado. Então o que Deus quer falar? Que muitas vezes Deus afasta pessoas da nossa vida porque são pedra de tropeço. E às vezes a gente fica clamando, nossa Senhor, por que o Senhor afastou A, B, C ou D da minha vida? Às vezes até irmão de sangue Deus afasta, porque às vezes são pedras de tropeço na nossa vida. Porque a salvação é independente. Órfã não quis voltar lá para a idolatria. Mas Ruth não, falou, opa, o teu Deus será o meu Deus. E aí elas caminham, então chegam na cidade, né? Diz aqui no versículo 20, aqui ó. E 19, e assim as duas seguiram até chegarem a Belém. No mínimo uns 3 dias ou 4 de viagem. 2 mulheres. Mas elas não olharam para trás. Elas seguiram, aleluia. E sucedeu que quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou comovida com elas. Isso significa, sabe o quê? Significa que Noemi certamente tinha algo diferente. Algo diferente. E às vezes nós, quando voltamos de alguma situação, a maioria das pessoas às vezes só te apontam. Elas não se comovem. Porque a Bíblia diz, chora com os que choram e sorri com os que sorriem. Hoje é raridade. É raridade. Não é? E ele diz assim, toda a cidade ficou comovida com ela e disseram, não é esta Noemi? Como é que uma cidade, se eu conheço o Vitão aqui, eu fico 10 anos fora e chego, não é este Vitor? Significa o quê? Que eu não estou reconhecendo o Vitor. Não é esta Noemi? Ponto de interrogação. E ela lhes disse, não me chameis de Noemi, mas me chamai de Mara, amarga. Por quê? Uma pessoa que voltou amarga. Ela saiu como bens, ela saiu ditosa, diz algumas traduções, ditosa a partir, mas voltei vazia. Aleluia. Pois o olha só, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Que culpa tem Deus das coisas erradas que eu fiz? Será que Elimeleque orou junto com a esposa? Vamos para Moab, porque aqui está tendo fome. Pô, você está tendo fome para B, C ou D? Por que não ter para mim, que sou E, F ou G? É igual para todo mundo, mas depende de como você está perante Deus. Perante Deus, porque a Bíblia é muito clara. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem tampouco a sua descendência. Aleluia! Nunca vi um justo mendigar o pão. Aleluia! Glória a Deus! Tem me tratado muito amargamente para comigo. Por que está tratando amargamente? Só porque morreu o marido, os 2 filhos, agora está ela e uma nora? Que Deus é esse? É um Deus justo e fiel. Porque a Bíblia diz, eu amo aqueles que me amam. Se eu não amar a Deus do jeito que Ele quer, Ele não vai me amar. Porque olha só a continuação, no 21. Saí cheia. E o Senhor me trouxe de volta para casa vazia. Olha só, eu saí cheia. Então, certamente, sabe o que Deus está falando aqui? Eu passei por isso. Nós tínhamos tudo na África e de repente ficamos sem nada. Tinha que ir embora do país. Mas a maioria, se você for ver a história, a maioria levou muita coisa dos pertences que tinham lá, porque iam chegar num país onde não tinha nada. Simples assim. E então ela agora aqui, saí cheio e o Senhor me trouxe de volta para casa vazia. Por que então me chamais Noemi, vendo que o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Deus não é o Deus, o dono da vida e da morte? Então às vezes Deus mata muitas áreas das nossas vidas
para a gente entender que precisamos voltar para Belém. Onde é Belém? Aqui, terra do pão. Aqui onde é para a terra do pão, onde é dentro do templo é a terra do pão, é Belém. Aleluia! Então Noemi retornou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém no início da colheita da cevada. Você vê como Deus ele trouxe quando? Justamente no início da cevada, da comida. Então, às vezes, Deus permite, em certas situações, da gente passar um pouco pelo deserto, para depois você ser, aleluia, forjado, e quando você está voltando, se arrependendo e pedindo perdão, voltando para Belém, que é a terra do pão. E quando você chegar em Belém, o que vai acontecer? A bênção já está ali esperando por você. E às vezes nós não entendemos. Às vezes nós ficamos muito tempo em Moabe. O que é Moabe? Não é? Moabe muitas vezes são pensamentos de tipo, como é que a gente fala? Mas se eu fizer isso, mas será que eu e você oramos para Deus? Se verdadeiramente é de Deus eu fazer aquilo ou não? Significa Moabe, terra da morte, morte muitas vezes até espiritualmente falando. Aleluia! Mas você vê que depois você vai vendo a história, que onde vai calhar, quando chega então na Ruth, gente, eu fico impressionado com a história de Ruth pelo seguinte, como é que Ruth chega numa terra que ela não conhece? Vamos supor que eu chego aqui em Bertioga, eu não conheço nada, mas venho com outra pessoa. Essa pessoa fala, como é que é Bertioga? Olha, Bertioga é assim, 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 assim. E o que ela fez? Falou, eu vou cegar, eu vou apanhar, rebuscar as espigas que vão cair. Como é que ela sabia disso? Que talvez Moab, certamente Moab não era igual a Belém. Belém era uma coisa, Moab era outra, totalmente diferente. E agora ela diz que ela vai cegar. E diz aqui no capítulo 2, no versículo 13, se ela foi e veio colher no campo após os ceifeiros, e aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz. Quem era Boaz? Parente de Noemi. Deus, ele nunca te vai levar a um caminho desconhecido. Se você verdadeiramente entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, certamente tudo ele vai fazer. Então ela foi calhar onde ela não conhecia ninguém. O destino não é nada de destino. É quando você obedeceu. Ruth falou para Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Onde tu pousares, eu pousarei também, aleluia. E muitas vezes, a maioria das vezes, nós precisamos estar o quê? Estar sempre perto de pessoas que buscam o verdadeiro Deus. Por isso que muitas vezes o que é que Deus faz? Ele afasta. Arranca pessoas que são um tropeço. Pessoas que só estragam. É que nem a laranja que está ali suja, já com mofo, vai estragar tudo ao redor. E então aqui ela foi parar onde? E eis que aqui, ó. E ela veio no 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, o Senhor seja convosco. Que eles responderam, o Senhor te abençoe. Então Boaz disse aos seus servos que estavam estabelecidos sobre os ceifeiros, de quem é esta donzela? Olha, devia ser linda. Cara, o cara não é fraco não, Boaz. Alguém diferente aqui, porque todo mundo se conhecia. Quem é esta donzela? E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse, ela é a donzela moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. E ela disse, rogo-te, deixe que eu recolha e colha após os ceifeiros entre os feixes. Assim ela veio e continuou desde a manhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. Então Boaz disse a Ruth, tu não ouves, minha filha, não vás colher em outro campo, nem te vás daqui, mas permanece aqui junto das minhas criadas. Olha aonde foi parar Ruth. Quem é esta? Ela veio com Noemi dos campos de Moabe. Quem é você? Quem sou eu? De onde eu vim? De onde você veio? Eu vim do mundo. Agora sirvam Deus. Agora estou em Belém.
Agora estou na terra do pão, aleluia. Mas muitas vezes o diabo, o Satanás, ele quer trazer à nossa mente aquilo que para trás ficou, aquilo que eu tinha, aquilo que Deus permitiu que fosse arrancado, porque pertence de Moabe. E Deus quer te dar as coisas de Belém, da terra do pão. Coisas abençoadas, coisas que geralmente se alegram o coração de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E diz aqui assim no 9, que os teus olhos estejam no campo, que cigarem, e vai após elas. Não tenho eu encarregado os moços que não te toquem em ti? Olha só. E ainda deu a ordem, falou, não toca nela não. Deus nessa noite está falando, o diabo não vai tocar em você. Aleluia! Glória a Deus! Deus está blindando alguém aqui nessa noite. Que o inimigo estava seco para dar um tombo. Deus está quebrando isso agora. É agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia! Glória a Deus! Eu vou pular um pouquinho. No verso 14 do 2 diz assim, Boaz lhe disse, na hora da refeição, vem tu para cá e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros. E ele serviu o grão tostado e ela comeu e ficou satisfeita e se retirou. Aleluia. Até a refeição, Boaz falou para ela. Deus é um Deus que não faz obra pela metade. Às vezes nós é que estamos apressados, já queremos para ontem, aleluia, aquilo que Ele já preparou, que vai te dar na hora certa, no momento certo, na hora que menos você esperar, Deus brada dos altos céus e entrega na bandeja na tua mão, dizendo agora você está preparado para receber, aleluia. Uma estrangeira, eu estava comentando com o pastor Gilberto, quando eu trabalhei em Portugal, fui de Angola, fazia o trabalho que os outros não queriam fazer. Mas tinha que fazer. Eu estava num país estrangeiro onde eu nasci, igual Noemi. Noemi, quando voltou, fala, não é esta Noemi? Quer dizer, já estava totalmente diferente. Se você morar muito tempo em São Paulo, você vai esquecer de Bertioga, não é verdade? Por quê? Porque aqui é um jeito de viver. Lá em São Paulo é outro jeito de viver, aleluia. Oh, glória a Deus. Olha o 15 aqui, 2,15. E quando ela estava de pé para colher, Boaz ordenou aos seus moços, dizendo, deixai-a colher também no meio dos feixes, e não a censureis. Olha a bênção que estava chegando aonde? Na mão de Ruth. Onde estava Noemi? Em casa. Vamos trazer para o dia de hoje? Cadê os jovens do dia de hoje? Vamos trazer para o dia de hoje. Onde é que estava Noemi? Em casa. Já era uma senhora de idade. Onde estava Ruth? Preocupada com a sogra. Por quê? Porque ela disse, onde tu fores eu irei. Onde tu pousares eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Olha aqui o 16. E também deixai cair propositalmente alguns dos punhados para ela. E os deixai para que ela possa apanhá-los e não a repreendais. Além de buscar aquilo que estava sobrando, falou para eles deixar cair propositalmente para que ela venha pegar e cair. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Aleluia! Deus está deixando cair bênçãos do seu lado nessa noite. Aleluia. Você não entendeu? Deus está caindo bênçãos agora aqui nessa noite. Aleluia! Pega no ar aí, aleluia! Deus está derrubando nesta noite, aleluia, arramandar espigas de milho para a tua mão, aleluia, como bênção sem medida, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. 17, e assim ela colheu no campo até o anoitecer e debulhou o que havia apanhado, e foi cerca de um efa de cevada, aleluia. Glória a Deus, Pai. Oh, glória. Olha o 20 aqui. Estou pulando porque para chegar até onde Deus quer. E Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que não resistiu à sua benevolência, nem os vivos, nem os mortos. E Noemi lhe disse, o homem é nosso parente chegado, um dos nossos parentes próximos.
E Ruth, a moabita, disse: ele também me disse: tu deverás te manter junto aos meus moços até que tenham terminado toda a minha colheita. Significa que ela ia ter comida até acabar a colheita. Onde ela foi parar? No remidor. Onde ela foi parar? No parente. Onde você vai parar? No meio daqueles que Deus quer te abençoar. Aleluia! Não de pessoas que só querem... Ai, Jesus. Ah, mas se eu não fizer, ah, mas se eu não der, vai falar isso, vai falar aquilo. Não, Deus quer te colocar, né, Lídia? Deus quer te colocar ao lado de pessoas, porque a Bíblia diz: dai. O que o pastor Vitor falou aqui? Se eu der celular, eu vou ganhar celular. Se eu der Bíblia, eu ganho Bíblia. Eu dou Bíblia e ganho. Eu dou Bíblia e ganho. Então Deus quer falar o quê? Dai e dar-se-vos-á. O que Ruth deu ali? O que ela deu? Ela deu a sua vida aí para ir rebuscar, porque elas chegaram de quê? Na cidade de mãos vazias, mas era o começo da colheita. Aleluia! Às vezes nós chegamos aqui cheios de problemas, cheios, sobrecarregados, mas nós somos aliviados. Aleluia! O que Deus quer falar nessa noite? Não importa a situação que você está, o importante é você entender que você tem que permanecer em Belém, terra do pão. Aleluia! O que é pão? A palavra. Aleluia! Na bandaraba subiande calabassaia deve a subterra. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha o 23 do 2, diz assim: e assim ela manteve junto às criadas de Boaz para recolher até o final do dia a colheita da cevada e da colheita do trigo, e habitou com a sua sogra. Eu imagino, viajando um pouco, eu falei: pô, Boaz era mais velho, mas devia ser o cara que tinha o dinheiro. Se fosse para o dia de hoje, falou que eu não quero saber de sogra nada. Seja assim, eu sei que o Vitor é sincero, pastor Vitor. Você gosta da sua sogra, não ama a sua sogra? Está vendo? Viu? Viu como ele é? Viu? Sabe? A minha sogra já partiu para a glória, já foi promovida. Sabe por que eu amava a minha sogra? Porque ela me deu uma filha linda. Aleluia! Ô, glória! Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Diz aqui no 3 aqui: então Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não buscarei eu descanso para ti, para que fiques bem? E agora não é Boaz em cujas criadas tu estavas, nosso parente? Eis que esta noite ele joeirará a cevada na eira. Lava-te, portanto, unge-te, coloca sobre ti vestes e desce até a eira, mas não te faças conhecida ao homem até que tenha terminado de comer e beber. E será que quando ele se deitar, tu marcarás o lugar onde ele se deitar e entrarás e descobrirás os seus pés, e te deitarás e ele dirá o que fazer. E ela lhe disse: tudo o que me disseres farei. E ela desceu até a eira e fez de acordo com tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. E quando Boaz já havia comido e bebido, e o seu coração estava alegre, ele foi se deitar no fim da pilha de grãos. E ela chegou delicadamente e descobriu seus pés e se deitou. E sucedeu que à meia-noite o homem ficou temeroso e virou-se. À meia-noite. À meia-noite diz que o homem se virou. Aleluia. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Ele disse: quem és tu? Ela respondeu: eu sou Ruth, tua criada. Eita glória! Se fosse por dia de hoje, eu falar para a mulher, por trás do cara, já quer, né? Já quer passar para o outro lado da banda, né? Mas aqui talvez fosse uma tradição. Falou: vai, toma um banho, veste roupa, unge, põe um perfume, só fica deitado ali. E o homem acordou à meia-noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, sabe o que Deus está falando nessa noite? Que Ruth, ela já estava cheia do Espírito Santo de Deus.
Ruth, ela estava de uma maneira, oh, santo é o teu nome, Senhor, porque nessa noite Deus está falando aqui ao meu coração, aleluia, que o Senhor diz para ti, Vitão, Deus fala para ti, homem, abra suas mãos assim. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo, Deus está falando no meu coração aqui que você está começando a rebuscar, isso até arrepiar. Deus tem te incomodado de uma maneira de rebuscar coisas passadas, está entendendo? Para lavar, limpar o teu coração e dizer assim, as coisas que para trás ficaram, diz o Senhor para ti, eu, Senhor, não me lembro mais das coisas passadas, nem considero as antigas. O Senhor diz para ti, Ele fez morrer algumas áreas da tua vida, para tu entender. E eu estava até conversando no monte sobre ti, estávamos orando por você, eu, o Mário, o Bruno, aleluia, o Camargo, e dizendo assim, eu vejo o Vitor, meu irmão, eu olho muito para o semblante da pessoa, eu olho muito para a foto, aleluia, lá subindo e eu tenho te visto totalmente diferente daquilo que tu era. Aquele velho Vitor não existe mais, aquele de Alamandava que muitas vezes o teu pensamento ia até Moabe, está entendendo o mistério? E o Senhor diz para ti, Camandarassúbia, hoje desce uma unção de Belém sobre a tua vida, porque é tempo de tu, Labadaracébia, rebuscar realmente as dracmas perdidas que estão dentro do teu coração, porque grandes coisas o Senhor vai fazer contigo, com a tua e com os teus na terra de Belém, Cambadarabacébia, porque nessa noite o meu Deus diz para ti, homem, tu estás chegando no tempo da colheita, Pialabia, Surianelebalabá, Herbe que eu sebe da caia. Te vejo como aqui, ditoso partiste, mas voltaste amargo. Aquela amargura que tu tinha de vez em quando está arrancando hoje. Porque tu correu de Belém por algum tempo, mas hoje o Senhor te arrasta para Moab, para Belém, te tira das garras de algumas situações como fossem Moabes em tua vida naquele lugar. E eu te trago uma nova visão nesta lava subindo cai porque eu tenho te dado uma palavra na bandara subindo cai. Replace piofu que naia sébia, e Deus está dizendo hoje sobre ti, sobre a tua espigas, duriande cai de cevada nas tuas mãos, salande coia sébia. Eita lá mandará sébia na cai. E o Senhor diz: aquieta o teu coração, aquieta o teu coração. Andas muito afoito, na vadébia sébia, na gaiasté, terpichor que torguinébia sébia. Aquieta o teu coração e sabrás que eu sou que sou que sou. Eu que tenho te sustentado, eu que tenho pegado na tua mão direita, eu que tenho endireitado algumas tortuosidades, alguns caminhos tortos, que eita Deus, que o diabo estava querendo colocar no teu caminho. E o Senhor diz: abre o teu olho, lá, placa, sébia, na gaiasté. Eita, lá e eita Deus. O diabo está seco para te dar um tombo no teu coração. E o Senhor diz para ti: hoje fortaleço. Te fortaleço. Eu vejo como se fosse um mandafarga, como se fosse uma. Como é que fala, Giba? É aquele cartéter, né, que fala aqui, coloca aqui. Deus está colocando um cartéter no refúgio na Yasté, destravando algo que o inimigo estava tentando para ti. Eita Deus do mistério. E o Senhor me mostra uma piscina, um laço numa piscina. O Senhor diz: vigia. Quem anda na piscina quando chega os moradores lá. O diabo estava querendo armar um balaio de gato para te derrubar, para te envergonhar, mas nessa noite cai por terra. Aleluia! Está caindo por terra, eu vejo como assim, sabe, uma opressão, assim, a rachúria da calabacébia na gaiasté, a lamandaia, sabe aquele sinal que tinha na eletricidade, Jorge? Aquele sinal assim de um raio, vê como se fosse um raio cortando um laço que já estava preparado para a tua vida.
para te derrubar. Oh, aleluia. Ramandara subiandecaiasté. E aqui você vê no versículo, no capítulo 4, para adiantar um pouco, quem conhece a história. Aleluia. Oh, aleluia. Aqui, ó, no 3 diz assim, 17. E ela disse: estas 6 medidas de cevada que ele me deu, pois me disse: não vás vazia até a tua sogra. Então ela disse: assenta-te e aquieta-te. Assenta-te e aquieta-te, Vitão. Assenta-te e aquieta-te. Até que saibas como a questão requerirá, pois o homem não terá repouso, até que tenha terminado com isto hoje. Então Boaz foi até o portão, e ali você vê que chega um outro parente dele, também era remidor, mas só que para levar as terras, comprar as terras, teria que levar também a Ruth e as terras. E ele falou: não, vou perder tudo. Então ele ficou com Boaz, e Ruth acaba casando com Boaz. O que Deus está falando nessa noite? Que Deus é o nosso remidor. Deus é aquele que pagou um alto preço por mim e por você naquela cruz. Deus é um Deus que está derramando nessa noite, não importa a quantidade. Lá subiu onde cai esta, porque os anjos estão passeando por aqui. Eu sinto um fogo aqui nesta calabandalabacaia sébria. Talvez você voltou amargo, talvez você foi cheio do Espírito Santo e agora está parado. Nesta noite, Deus está derramando algo sobrenatural. Em nome de Jesus. Pastor Jorge, coloca a mão tua aqui assim. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Tua mão aqui. Aqui abaixo, aqui. Aqui abaixo da costela, não. Aqui, isso. Aqui do lado, aqui. Isso. Deus está limpando. Deus está te limpando aqui hoje, viu? Tarabachuriando de castelo. Às vezes vem uma dorzinha aqui assim chata, né? Um incômodozinho por causa da operação, mas o Senhor está derramando hoje ferro sobre o teu sangue. Que anda calabassubiando de caiasté. Que às vezes parece que fala: Senhor, eu fiz essa operação, parece que estou mais cansado. Deus está derramando um ferro sobre o teu sangue nesta noite, homem. Terra mandarabacébia. Por um momento parece que vai, depois fica, depois vai, depois fica. Homem, aquieta o teu coração. Aleluia. Tens andado muito ansioso, tens questionado Deus, mas será mesmo? Não foi desse jeito? Será mesmo, Deus? Não foi assim que Ruth falou: oh, meu Deus é o teu Deus. Onde tu fores, eu irei. Há momentos da vida que a gente tem que dar, sabe? Eu aprendi agora a aquietar mais o meu coração. Deus me está operando aqui assim, não sei, aqui é do lado esquerdo teu, assim, abaixo da costela. E fala para a tua amada. Eu vejo ela aqui, Deus está mostrando ela na praia de Coa subiando caiasté. Deus está tocando no coração dela. Remenchubiando caiasté. Deus está tocando a pressão sanguínea dela naquele lugar. Tu sabe o que eu estou falando. O Espírito Santo está falando. Porque está me arrepiando tudo aqui. É como se eu visse ela agora aqui na calamandala subiando caiasté. Fala para ela: estou eu destravando a válvula mitral do coração dela. Estou eu desentupindo a horta e a coronária dela. Arabandara sébia. Porque às vezes vem uma dor de cabeça tão grande que ela não sabe, porque a opressão maligna daquele lugar quer atentar contra a vida dela. Lavadara sébia. E diz para ela: Nantu faia sébia, a terra do pão, Belém espera por ela. Aleluia. Tá aí mesmo. Pode, Deus está limpando algo dentro do teu da calabaceira, que é assim, ó. Recebe a tua cura, Jorge. Recebe a tua cura, aleluia. Porque Deus é fiel e justo para completar a boa obra que começou na minha e na tua vida, aleluia. Aleluia. Lídia, Deus está tocando, está tirando um peso, uma canga aqui sobre ti.
uma canga pesada. Tem dia que você fala assim, mas o que é isso? Eu estou fazendo na banda Esther. Não é pela academia que você está fazendo, não. É uma canga de Satanás que está tentando colocar sobre a tua vida. Rupianu e a Sébia, porque muitos não entendem. Tu é uma Joana Batista na palavra, mas tu às vezes se segura. E muitos não entendem, porque a verdade dói, mas também ela cura, ela sara, ela santifica, assim como a verdade, quando veio ali sobre Noemi, e ouviu dizer, Alessuri e Andecai, chegou a notícia, lá tem pão. O Senhor se lembrou, Deus está se lembrando de ti nessa noite. Alabachuri, alacalabacere, anagaiasté. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Senhor Lúcia. Eita Deus, nossa, misericórdia. Deus está arrancando uma falta. Deus está. Eu vejo como se fosse assim, ó. Como é que chama aquela bomba de bicicleta? Sabe, antiga? Ele põe no meio das duas pernas e ficava assim, enchendo bola. Deus está enchendo um ar novo dentro de ti hoje. Muitos olham para ti e não dão nada, né? Mas Deus dá. Deus dá. E o Senhor diz, não atentes para a aparência. Às vezes você fica muito preocupada. É tempo de cuidar de tu mesmo. É tempo de cuidar de tu mesmo. Eram duas. Orfa deu um beijo no rosto. Um beijo da traição. Ruth não. Não me instes para que te deixe. Não me instes, porque foram 10 anos de convivência, né? Tá entendendo? Ela podia ter tudo. Ruth tinha tudo para... Não, eu vou com a minha sogra fazer o quê? Mas ela escolheu a melhor parte, Belém. A terra do pão. Talvez, muitas vezes, a gente quer escolher, escolhe o mal. Pedis, não recebeis, porque pedis mal. Deus está tocando em ti, mulher. Está descendo um fogo na tua mão agora. E tu disseste, Deus, mas será mesmo? É aquilo mesmo que tu falou com Deus. É isso mesmo. Mas Deus também fala para ti, vou puxar a tua orelha, diz o Senhor, para tu começar a entender, aleluia, e ficar como Noemi. Noemi já estava na dispensação. Agora quem tinha que trabalhar era Ruth. Mas e os meus netos? E os meus netos, que será deles se eu for promovida lá para cima? Calma, você ainda vai caminhar um pouco mais. Não tenho eu em Trufate, Nábia Sébria. Não tenho eu entrado com a providência, Nábia Sébria, Caiasté. Mas tem de noite que tu nem dorme. Viaja no tempo, viaja no espaço, viaja no pensamento. Como estará, como será, como vai ser. E o Senhor diz para ti, mulher, descansa no Senhor, confia nele e mais tudo ele fará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você quer continuar a história, você leia Ruth, que são só 4 capítulos. Você vai ver que ela casou, aí gerou um filho. O filho foi um abençoado do Senhor. E a linhagem lá na frente veio para o rei Davi e por aí fora. Mas o que Deus quis falar na realidade é que muitas vezes aparecem pessoas na nossa vida que nos querem levar para Moabe. Está entendendo? Vamos para Moabe. Falou, mas você tinha isso, agora não tem mais. Isso é Moabe. É o diabo querendo colocar Moabe. Você tinha, mas agora não tem mais. Mas agora eu tenho um Deus que tudo pode. Um Deus que supre todas as minhas necessidades em bênção. Hoje eu estou em Belém. Faz 30 anos que eu estou em Belém. Já fez 30 anos. Deus nunca deixou faltar o pão. Mas tem momento que Deus dá uma cutucadinha assim de leve para você sentir, e aí? Senhor, acaso tem faltado alguma coisa? Não, então está reclamando por quê? Só o simples fato do ar que você está respirando, você não paga nada? Porque Deus, ele pode fazer assim, ó. Sabe o que é isso? Assim, Deus é assim, ó.
posso estar agora aqui, quer ir aqui, pronto, fui promovido para a glória, já é. Aleluia, amém? Então fico com essa palavra, que Deus possa nos confortar, nos direcionar verdadeiramente, porque quando nós escolhemos Deus, gente, com Deus já é difícil, imagina sem Ele, né? Mas Deus, Ele sempre vai te levar a um porto seguro. O pastor Gilberto me conhece, vai para 30 anos, né, Gilberto? 30 anos que a gente se conhece. Deus nunca me deixou faltar nada, nunca. Eu amo aqueles que me amam. Ah, mas tá... Deus proverá o cordeiro. A minha sogra, que já está na glória, sabe o que ela falava? Irmão Alfredo, deixa Deus trabalhar. Deus já deu a vitória, só falava isso. Não falava muita conversa. Ah, mas, irmão Alfredo, Deus já deu vitória. Quando você começa a materializar e Deus já deu a vitória, não deixar que pessoas te levem para Moab, com pensamentos do Moab, aí é totalmente diferente. Amém? Glória a Deus, fico com essa palavra e as palmas louvam o Senhor Jesus, que nós possamos ser abençoados em nome de Jesus. Amém?